no Jornal Fofocas de hoje. Documento militar revela suposto contato com OVNI em base da Marinha no Rio Grande do Sul e efeitos hipnóticos sobre militares. Coronel da FAB revela que destroços de OVNI foram recolhidos e enviados ao CTA nos anos 70. Possível sinal de vida é detectado em planeta fora do Sistema Solar. Estados Unidos lança um portal sobre OVNIs, mas revelações decepcionam. Gravação de 1994 reacende suspeitas de ocultação no caso Roswell. Harold Malmgreen, o homem que conectou presidentes, tecnologia extraterrestre e redes secretas de poder. Essas e outras notícias agora, no Jornal O Fofocas. Foram fotografados vários objetos. A ONU nunca disse um avião. Ela teve contato imediato de terceiro grau. Muito grande, parecia um sol. Ele está perseguindo o drone. Ela está indo atrás. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaú, e seguiu o caminho. Contato. Olá, contatados e contatadas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do O Contato Podcast. O seu podcast de ufologia que toda semana traz notícias, documentos, novidades, militares e muito mais. Eu sou Vinícius Martins, mas pode me chamar de Vini. E lá, em Jabuti Fofoca, Gustavo Cornaccione, o Nelson Rubens de Jabuticabal. Como estás? Eu tô espirrando, velho. Eu tô acabando em espirro. Eu dei uma sequência de 5 espirros ontem. 5 espirros muito fortes, velho. Isso ficou conhecido como o apagão na Espanha. O tal do fenômeno anômalo. Foi isso, cara. Não foi o HAARP, não. Não foi, velho. Eu tenho rinite crônica, cara. Não foi o HAARP, foi a rinite. Rinite do Guto. Quando eu dou um espirro, já vem uma sequência de uns 10 e assim... Foi isso. Tá avisado, se a União Europeia quiser vir me processar, estamos aí. Inalou o próprio pelo e deu nisso. Exatamente. E lá, de Tauba Gossip, Eduardo Oliveira, o Léo Dias de Taubaté. Como estás? Mais um dia resfriado no paraíso. Esse é o resfriado podcast, né? Não é mais o contato. Eu tô de boa, eu ainda tô livre. Não, mas vem cá, tipo, a gente tem que mudar uma coisa aqui, porque assim, eu sou sempre o alguma coisa de Jabuticabal, o Eduardo é o alguma coisa de Taubaté, a gente tem que começar a falar que você é alguma coisa de americano. Ah, você tá demorando pra ter o protesto, eu tava esperando o dia que vocês iam protestar. Do episódio 2, né? O Leão Lobo de americano. Mas tá aí, meus caros ouvintes. Hoje é dia de fofoca pra vocês. Senhores, faz quase 30 episódios que a gente não faz um Fofocas. Antes era corriqueiro, né? A gente tá fazendo fofocas. O último Fofocas foi o episódio 53, que eu acho que a gente fez com o Flávio. Foi o quarto Fofocas que a gente tava fazendo. E depois, né, várias coisas rolaram. Caramba, a gente chegou a fazer 4? Chegou a fazer 4. E vamos fazer o Nossa, quinto ainda. Eu achava que a gente tinha feito só 2 isso aí. Nós chegamos a fazer 4. Fora, né, que nem no final do ano a gente fez aquele episódio com o Gatti e o Ribas, trazendo, né, as notícias do ano e tal, mas, né, e deu algumas atualizadas em algumas coisas também. Mas o Fofocas fazia tempo que a gente não fazia, justamente pelo fato de que existe Desperta News.
E por conta do Desperta News, a gente sempre vem trazendo para todo mundo que quer ficar atualizado. Entra no site do Desperta News, segue o Desperta News no Instagram. O Flávio tem podcast também, né? Tem um podcast também. Então, o Flávio tem atualizado sempre. O podcast ele diminuiu a frequência, né? Porque senão não dá também. Mas agora ele faz uma coisa mais completa, né? Antes ele fazia todo dia e acabava sendo mais curto. E agora ele tem um que é um dia só, mas 1 ou 2 dias. E acaba colocando ali as informações mais importantes, né? Tem algumas outras coisas que a gente acaba sabendo, mas que não vem muito ao caso. Então sigam o Desperta News. É a primeira coisa que a gente já orienta vocês. Praticamente 90% do que a gente vai trazer aqui hoje saiu de lá, tá? Saiu do Desperta News, é a nossa principal fonte de notícias hoje, facilmente. Grande abraço para o Flávio. Um abraço que eu quero mandar para todo mundo que fez comentários no nosso último episódio. O pessoal gostou bastante do formato do episódio sobre o Homem-Lagarto de Bishopville. O pessoal gostou bastante, né? E, obviamente, né, a voz do povo é a voz de Deus. Algumas pessoas, inclusive até no Instagram, algumas pessoas que até seguem a gente faz bastante tempo, falam, pô, da hora, ficou maneiro, mas eu não gosto muito de caso. Tudo bem, a gente entende, querendo ou não, né? A gente sempre deixou muito claro, são 80 episódios praticamente aí que a gente fez, sem ficar focando muito em caso. Só que tem muita coisa para ser falada e tem muito caso também que nunca foi falado. E ao mesmo tempo que tem pessoas que falam que não curte muito caso, tem gente que vem pra gente e fala, pô, eu gostaria de ver vocês falando sobre Maria Sintra, por exemplo, que é um caso que muita gente conhece só pelo Embaúra ali e tal, mas não tem detalhes. Então, assim, algumas pessoas, obviamente, nós sabíamos, né, que algumas pessoas não iam ser muito fã, né, do formato, só que na enquete deu muito bom. Deu maioria arrasadora ali na enquete de que as pessoas gostaram desse formato de casos, né? Agora, obviamente, nós vamos lapidar isso aí. Então, nós vimos... não quer dizer que vai ser todo episódio, vai ser de caso. E a nossa ideia é fazer um por mês ou talvez um a cada 2 meses. Né? Não vai ser a nossa tendência geral daqui pra frente. É porque a gente quer começar a trazer alguns casos que vocês não conheçam. Que nem esse de Bishopville, eu não tinha conhecimento, né, da história do Homem-Lagarto de Bishopville. Então, foi interessante, né? Foi legal, foi divertido fazer. Então, eu quero reforçar, mandar um abraço para todo mundo que comentou, pessoal que comentou no YouTube, comentou no Spotify, comentou no Instagram, né? Agora nós vamos lapidar essa ideia. Fica ainda em aberto, o pessoal deu muita ideia de nome, né? Algumas pessoas gostaram até do próprio nome Telecontato 2000. Eu particularmente gostei também. Foi para uma ideia, acabou servindo para essa questão. Foi uma brincadeira que a gente acabou fazendo e pegou, né? Foi legal. Então fica aí, né? Talvez. Mas as ideias ainda estão em aberto. O pessoal pode mandar pra gente uma ideia de nome pra gente colocar nesse tipo de conteúdo. Beleza? E pra gente, antes da gente iniciar, Du, você consegue explicar pra gente qual que é a novidade do YouTube, cara? O tal do hype, como é que funciona? Pois é, nós desbloqueamos uma nova habilidade dentro do YouTube com o crescimento do canal, agora pelo aplicativo em dispositivos móveis. Então no computador não funciona, você pode ajudar o nosso canal a ter a sua entrega de vídeos dentro do algoritmo melhorada. Então, além do like, agora você pode dar o hype, né, que é ali tem um ícone diferente ali perto do like. Apertando esse botão, você ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas no intervalo de tempo mais curto. É uma forma mais direta de você mostrar para o algoritmo que esse conteúdo é interessante e ele pode, portanto, ser indicado para pessoas que têm os mesmos interesses que você na internet. Então, todos os vídeos nossos agora, se você acompanha pelo telefone, além do like, dê o hype também, por favor. Muito bem, meus caros. Nós falaremos do hype durante outros episódios também, mas fica aí já o aviso dessa nova ferramenta para vocês poderem ajudar a gente um pouquinho mais. Beleza?
Vamos então para o nosso quinto jornal, o Fofocas. Sua opinião é importante pra gente. Curta, comenta e compartilhe este episódio para nos ajudar a crescer ainda mais. Documento militar revela suposto contato com OVNI em base da Marinha no Rio Grande do Sul e efeitos hipnóticos sobre militares. Um documento oficial da Marinha do Brasil, datado de 14 de maio de 1999, revela um episódio enigmático ocorrido na base do Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. De acordo com o relatório, um objeto voador não identificado teria pairado sobre o complexo militar, afetando psicologicamente os militares presentes e provocando reações anômalas, como estados de hipnose coletiva. O conteúdo foi recentemente divulgado e analisado pelo pesquisador Rony Vernet em vídeo publicado em seu canal no YouTube. O episódio teria ocorrido na noite de 13 de maio de 99. Conforme descrito no documento, um objeto de aproximadamente 250 metros de diâmetro, com luzes azuladas e esverdeadas, teria pairado a cerca de 30 metros de altura sobre a base. O primeiro a notar o fenômeno foi um segundo sargento contramestre e músico tenor, cuja identidade permanece sob sigilo. Ele falou que, ao perceber a presença do objeto, tentou alertar os colegas, mas encontrou todos os militares da guarda, de serviço e de folga em pé e aparentemente em estado de transe, imóveis e sem reação, como se estivessem sob efeito de hipnose. Ainda segundo o sargento, o objeto teria projetado um feixe de luz até o solo, por onde desceu um ser de aparência grotesca. O militar afirma ter havido uma espécie de interação verbal com o ente, marcada por linguagem militar e comportamentos incoerentes. Em determinado momento, o suposto ser teria pedido a ceia noturna da base, aceitado a refeição e, em seguida, retornado ao OVNI pelo mesmo raio de luz. Rony Vernet, que há anos investiga casos envolvendo fenômenos aéreos anômalos no Brasil, levantou a possibilidade de que o sargento tenha passado por uma experiência de alucinação induzida por exposição ao raio de luz do objeto, fenômeno descrito em outros casos de contato ufológico ao redor do mundo. O documento teria sido descartado oficialmente pela Marinha anos depois, sob a alegação de cumprimento da tabela de temporalidade de documentos, o que impede qualquer reabertura formal da investigação. Para Vernet, o descarte representa uma grave falha institucional. A Marinha jamais poderia ter descartado um documento com esse tipo de valor histórico. Se dizem que não existem documentos de OVNIs, mas os descartam por decurso de prazo, a contradição é evidente, afirmou. Segundo Vernet, 2 outros militares teriam validado a veracidade do relato, mas não há, até o momento, provas materiais além da imagem digitalizada do documento. O sargento que assinou o testemunho teria deixado a Marinha e atualmente atuaria como agente militar na República Dominicana. Sua identidade permanece preservada. O caso ainda está cercado de mistério e permanece sem confirmação oficial por parte das autoridades militares. No entanto, soma-se a uma crescente lista de episódios envolvendo fenômenos aéreos não identificados em instalações militares brasileiras e levanta novas questões sobre o grau de conhecimento e a política de sigilo das Forças Armadas diante do fenômeno. Quando surgiu essa história, a primeira coisa que me chamou a atenção nela é porque, uma história tá vindo de um documento da Marinha, né? Essa história aí, aliás, é selo Salyut 6, né? Bem Salyut 6. História nova aí surgindo, tal, entrando pra categoria do selo Salyut 6. Essa história entra na classificação que o pessoal dá de, principalmente em língua inglesa, né, de casos de alta estranheza. Casos como esse, onde o evento em si, mais do que um avistamento de algo, tal, uma comunicação, é o que acontece durante o evento. É muito bizarro, né?
você tem o próprio comportamento daquele ser que o militar fala, né? Ele surge do nada, joga uma luz nele, aí tem uma conversa, ele pede a marmita do cara. O cara fala que não pode dar, daí ele fala, se você não me der essa marmita, eu vou te desintegrar, velho. Mano, eu nunca vi alguém com tanta fome na minha vida. Eu vou te desintegrar. É esse termo que ele fala, né? Terei que desintegrá-lo. Aí o sargento fala, não, seja por isso, não gosto tanto dessa marmita assim. Pode levar. Vem linguiça, nem tô bom pra comer linguiça hoje, sabe? Essa linguiça é mó assada pra caramba, eu não gosto mesmo, pode levar. Aquela marmita que foi feita 1h30 da tarde, o cara vai comer 11 horas da noite. E outra coisa, então assim, o diálogo entre eles é bizarro, né? E outra coisa que é bizarra nessa história é que a hora que esse sargento da Marinha vai atrás vai chamar os outros oficiais que estavam por ali, tá todo mundo paralisado, né? Ele descreve ali, dá a entender como uma hipnose coletiva que eles tiveram. Mas eu levanto uma outra possibilidade aí. Ele fala que os caras ficaram hipnotizados, mas principalmente porque estavam todos imóveis, né? E se, na verdade, tipo, esse cara não foi... Partindo do pressuposto que essa história é verdadeira, né? Já comprando essa história, tentando explicar, considerando ela verdadeira, e se, na verdade, o tempo não parou pra ele, entendeu? Podia achar que os caras estavam imóveis, paralisados, receberam um raio paralisador, mas de repente era ele que tava, tipo, fora do tempo, assim. Mas aí como que ele ia respirar? Ah, não sei, velho. Não vem com perguntas difíceis essa questão agora. Eu tô falando que o cara tá fora do tempo, vou me preocupar com respiração. Eu não sei nem explicar a outra parte. Não sei, eu tô criando a minha teoria aqui. Você que se vira pra entender, pô. Mas aí esse tipo de situação entra no que eu falei de casos de autoestranheza, né? Esse tipo de situação que levou muito o Jacques Vallée a começar a questionar a hipótese extraterrestre em si, né? Por pensar, pô, por que alguém vem de tão longe pra fazer isso? Pra roubar uma marmita de um militar? O que justificaria ou seja, talvez não venha de tão longe, né? O cara tá roubando uma marmita de alguém que tá perto dele. Ou então, aliás, roubar a marmita é uma boa expressão, né? Pô, vou roubar a marmita hoje. Boa, né? Rapaz, deu uma roubada na marmita. Então, de repente, esses tipos de casos que são muito bizarros podem dar até mais pistas sobre o que tem por trás desse fenômeno, né? E aí, assim, o cara viu um disco voador, ele descreve como disco voador a terminologia. E outra coisa que eu acho muito, muito interessante é o fato de, assim, pô, eu sou um militar da Marinha, né? Eu tenho um cargo ali, eu sou sargento e tal. Se isso aconteceu ou não, não sei, mas, assim, foi muito convincente a ponto desse cara resolver escrever um relatório sobre isso, relatório que ia circular ali dentro da base onde ele tava, né? E ele escreveu esse relatório, tipo, na mesma noite, né? Ele viu, a situação aconteceu e ele foi lá e escreveu o relatório. É isso que é louco na história. No grupo a gente discutiu isso aí, muito cogitando a possibilidade, esse cara, tipo, pode ter tido um delírio muito sério, muito realista. A gente, no programa que a gente gravou com o professor Leonardo Martins, né? Ele falou, né, olha, tem sonhos lúcidos e tem visões que às vezes as pessoas têm que ela é mais real do que a própria realidade e no fim aquilo foi uma ilusão, um delírio, né? Cogitamos a possibilidade disso. Agora, independente do que se foi um delírio, se algo realmente aconteceu, pra ele foi real. Ele não apenas contou pra pessoas próximas a ele escreveu um relatório sobre isso. Isso é, pra mim, o mais interessante. Pra mim, o mais interessante, cara, é que ele era um sargento tenor. Ele era um sargento tenor e ele foi querer seguir carreira e não deixaram ele seguir carreira, cara. A história do cara é triste pra caramba. E ele foi embora, né? Ele foi pra República Dominicana, virou... tá continuando como militar lá. Ele é bombeiro, né? Ele é coronel do Corpo de Bombeiro da República Dominicana. O Rony parece que tá tentando fazer uma entrevista com ele, né? Porque ele foi embora e assim... Não é difícil encontrar o nome dele. O Rony não colocou o nome dele, mas assim, se vocês olharem o vídeo no canal do Rony, ele coloca a foto dele, ele coloca as matérias. Então assim, é capaz de se você jogar
Sargento Tenor, alguma coisa assim, vai aparecer o nome dele, porque ele foi entrevistado até pelo Jô Soares. Então não é difícil de encontrar quem ele é, enfim. E o mais louco, e o mais interessante é isso. É um cara que ele não é um cabo ali que ninguém conhece. Não, é um cara que tem patente, muita gente conhece, e o cara veio com essa história. E o caso, ele é bem conhecido entre o corpo militar, né? Os militares, eles conhecem muito bem essa história, corre entre os militares, e já é conhecido há muito tempo. Então, é um caso que não era muito falado no meio ufológico até vazar esse documento. Assistam o vídeo do Rony, né, que o Rony fez, porque ele coloca ali alguns detalhes, algumas hipóteses que ele tem de como, por exemplo, o documento foi vazado, porque quem vazou não foi o militar. Esse documento foi vazado de uma outra forma, e aí ele suspeita de outras formas que tenha acontecido. E uma coisa interessante é que o documento não existe mais. Então não tem como ter a evidência física desse documento. Só que ele tem a foto, né? Existe a foto do documento e as testemunhas, né? Tem muita gente que viu esse documento na época que ele foi feito e tal. Então é um caso bem interessante. Bem Salyut mesmo, né? Tipo, tem uma quantidade de evidência muito grande e testemunhas muito forte, assim, pra poder dar uma força. Igual o caso da Salyut 6, que é bizarro, de estranho. Aí vem o Kremlin e fala, então, mas aconteceu, é verdade, né? Então, fica aí essa possibilidade. Coronel da FAB revela que destroços de OVNI foram recolhidos e enviados ao CTA nos anos 70. Durante uma entrevista inédita ao canal Hangar Gate, o coronel aviador da reserva Ajax Augusto, da Força Aérea Brasileira, fez uma revelação histórica. Destroços de um objeto voador não identificado foram recuperados no estado do Rio de Janeiro e encaminhados ao Centro Técnico Aeroespacial. A declaração foi feita de forma espontânea em conversa com o apresentador Ricardo Beccari. É a primeira vez que um oficial da FAB admite publicamente a existência de uma operação de recuperação de destroços de um objeto não identificado. Segundo o coronel, o caso teria ocorrido entre 69 e 72, período em que o CIOANI, Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, estava ativo sob coordenação do Major Gilberto Zani de Mello. Vamos ouvir o trecho mencionado da entrevista do coronel aviador da reserva Ajax Augusto ao canal Hangar Gate. Curioso para te perguntar uma coisa, vamos ver se você topa responder essa pergunta. UFO, você chegou a ver? A UFO é uma história que eu nunca contei para ninguém, mas aconteceu. Eu não sei o que houve. Lá no grupo de caça era comum um T-6G com bele-tanque equipado por voz-instrumento, não se fazia acrobacia nele para não machucar o horizonte, aquelas coisas todas. Ele dava treinamento para nós, para o voz-instrumento. Eu fui escalado uma vez, uma noite, para sair com um tenente mais novo que eu, 2 turmas depois de mim, segundo-tenentes ainda, acho que era segundo-tenente, não me lembro. E o cardápio era o seguinte, você decolava de Santa Cruz, fazia a subida inversa, ia lá para 12 mil pés, você já autorizado pelo controle, você aproava Quebec, que era Ilha Rasa, fazia Ilha Rasa não, Ilha dos Ferros, fazia um procedimento RJ, arremetia e ia para Vitória. Já era noturno. A ideia era dar treinamento ao garoto novo de voo noturno, de voo por instrumento e acostumar ele com a fraseologia do voo por instrumento que estava já começando a acabar com aquele negócio de arco e flecha, já estava entrando aí instrumentos, jogo de agulha, aquelas coisas todas. E nesse voo para Vitória eu estava com um rapaz chamado Mendonça da Rocha. E nós estávamos voando instrumento, aquele instrumento tranquilo, com aquela nuvem sem grandes turbulências, eu na frente, ele atrás, já noite escura, né? Quando de repente eu vi na minha frente assim, como se fosse uma nuvem diferenciada, um objeto estranho, bem na minha frente. Grande? Grande.
olhei aquele troço, pô. Aí falei assim, Mendonça, porque não era voo sob capota, ele era voo instrumento mesmo, era real, era noturno. Aí ele falou, tô vendo. Eu digo, ih, rapaz, nós perdemos todo o sistema elétrico, perdemos tudo. E aquele negócio andava para o lado, andava para o outro, e nós ali procurando manter a altitude e a proa só pelo giro, né? O giro é aquele negócio que você aperta o botão, ele compara com a bússola, depois solta, ele fica estático ali, trabalha com pressão de vento, né? E aquilo ficou bem durante uns 15, 20 minutos. O fato é o seguinte, nós não chegamos à vitória. Não chegamos à vitória. Nós vamos bastante tempo com essa figura andando de um lado para o outro, sem definir o que era, parecia uma broa, um troço qualquer. Aí, olhando o combustível, a gente achou que para chegar em Vitória, sei lá, vamos voltar, nós estávamos com o BL cheio, dava combustível. Aí pousamos em Santa Cruz. Aí discutimos o seguinte, vamos contar essa história ou não vamos? E aí o negócio ficou ruim, né? Vamos contar ou não. Mas se conta, chama de louco. Mas eu sabia que tinha um cara do grupo de caça chamado José Alexandre Moreira Pena, ou Alexandre Javerano, um cara que voava muito bem, fez o curso de caça conosco, era da reserva, foi da esquadrilha da Poeira, que fazia acrobacia com fechade, foi da Fumaça, amigo meu. Ele me contou que uma vez também aconteceu quase a mesma coisa com ele, noturno, lá em Porto Alegre. Aí eu falei com ele, contei a história para ele, ele falou o seguinte, não, você deve procurar o comandante do esquadrão, que era o Major Marion, e conta para ele essa história. Quando eu contei isso para o Marion, ele falou o seguinte, fica naquela sala ali, e chamou o outro, Mendonça da Rocha, fica na outra sala, papel e lápis, cada um vai dar uma declaração. Você dá uma e ele dá outra, cada um vai dar a sua. Só sai da sala quando acabar, conta a história do que houve. Conta tudo. Ficou parecida? Não, eu não vi a dele, só vi a minha. Ah, é? Eu fiz a minha, e aí quem recebeu a declaração foi um cara que era metido a tratar com o negócio de escovador, que era o Humberto, não, Zani de Mello, nome dele. Ele era paulista, de Tatuí, era piloto de caça e serviu com ele em Fortaleza, depois ele foi para Santa Cruz, eu já estava lá. O primeiro nome dele eu estou esquecendo agora, era o Zani, Humberto, acho que é o Zani de Mello. Então, o Zani depois, lendo a minha declaração, confirmou tudo que tinha acontecido, perguntou minha opinião, eu digo, eu não sei o que aconteceu, pô, eu não sei. Você só viu o que viu, né? Só viu o que viu, será que era a lua, será que onde... Eu não sei o que houve, eu procurei sempre manter... Era negro o objeto? Não, pardão, meio escurão. Sei. Foi a mesma coisa que o Moreira Pena viu em Porto Alegre. Agora pergunto, você acredita em seres de outro... Não sei, porque uma vez de C-54 também, houve um voo lá, ali perto da Bolívia, que é para não sei aonde. C-54 é o DC-4, DC-4, né? Que os passageiros viram e alguns tiveram tempo de tirar câmeras e filmar, mas você tirar com a câmera velha num vidro que está meio cisalhado, meio sujo, parece que não deu em nada, ninguém falou nada. Eu sei que havia uma certa uma preocupação em não deixar a coisa crescer e ao mesmo tempo também não fazer propaganda. Hoje está muito maior a quantidade de propaganda de UFO, né? Eu sei que naquela época o Zani foi mandado para um determinado lugar aqui no estado do Rio, que encontraram destroços lá, que ele nunca me disse o que era, nunca falou o que foi, mas ele foi para lá examinar, aquilo tudo foi coletado, jogado não sei aonde, mandaram para o CTA, e do CTA não sei que fim levou, entendeu? E nós tínhamos um capitão lá em Santa Cruz, o apelido era Amigo Preto, um cara muito gentil. Quando voava com ele de esquadrilha, ele dizia: quem avistar disco voador, avisa. Era com ele mesmo? Né? Era com ele mesmo, ele gostava de ver disco voador. Nunca vi disco voador com esse cara. É o Mico. Francisco Xavier da Silva Santos é o nome do cara. Bom, eu vi muita gente repercutindo essa entrevista, esses comentários especificamente, né? É claro que dentro da bolha ufológica a entrevista como um todo não foi assim tão interessante, mas esses pontos específicos que ele falou envolvendo isso foram. Muita gente falando, por exemplo, que
é uma admissão de um militar ou de um comandante militar de que existem atividades das Forças Armadas ligadas a pesquisas de discos voadores e que houve uma operação de recuperação e que foi levado para o CTA, calma, tá? De forma oficial, não. A instituição em si não falou nada. Você tem um militar da reserva que, em uma situação que não envolvia de forma específica discussões ligadas a qualquer tópico que possa ser relacionado à ufologia, ele fez esses comentários. Agora, não significa que porque ele fez esses comentários ali, a instituição está admitindo alguma coisa, ou que agora... Ele não tá falando em nome da FAB, né? Exatamente. Não tá falando em nome da FAB, não tá falando em nome do Ministério da Defesa, do Ministério da Aeronáutica na época. Enfim, ele tá falando ali em nome dele. Quaisquer repercussões que venham disso não poderiam ser levadas à força. Você pode, dependendo da situação, levar isso a ele, talvez... pedir mais informações para continuar uma investigação, alguma coisa assim, mas você não tem uma postura oficial, você não tem um comunicado oficial da FAB, nada disso, que corrobore o que ele disse. Pô, você está falando que o cara é mentiroso? Não, só estou fazendo uma diferenciação aqui, para a gente não justamente fazer o que eu vi muita gente fazendo, dizer que a FAB admitiu. Não. Você teve ali um militar da reserva que fez comentários que não foram muito específicos também, quando você para analisar aí, como a gente ouviu, ele não deu detalhes sobre aquelas operações, não mencionou datas específicas, como a gente ouviu foi ali por cima, né, como a gente fala. Então ele não estava diretamente envolvido naquilo ali, não. Então também ele não teria acesso a essas informações. E então ele não poderia dizer isso mesmo que realmente tivesse participado. Então a gente precisa diferenciar. A FAB em si não admitiu nada, tá? Aquela postura oficial de que uma vez por ano, como a gente já viu aqui em vários episódios, uma vez por ano você tem uma leva de documentos que são enviados para o Arquivo Nacional e a partir disso as pessoas podem ler, né, publicamente, enfim... essa é a postura oficial. O que está ali é o que algumas pessoas relatam para a FAB, né? E aí todos os anos você tem algumas dezenas de relatos e eles colocam isso no Arquivo Nacional para o público ter acesso depois. Oficialmente é isso que nós temos. A gente tem a questão histórica do Cioane, que a gente também já tratou em outro episódio, que foi muito legal, por sinal, que o Ajax mencionou nessa entrevista, mas é aquilo. Lá no episódio do Cioane, a gente falou também que parte dessa documentação nunca foi tornada pública. Né? O Cioane ele funcionou de uma forma até certo ponto, depois trocou com o Zani de Mello, depois trocou o comando e o militar que assumiu essa organização, ele teve uma postura muito diferente. A partir daí não era mais publicado nada, os boletins não eram mais divulgados, então realmente a postura mudou. Eu até cheguei a comentar nesse episódio que eu tinha certeza que a investigação do Cioane continuava, porém agora ela era feita de forma reservada, porque fazia sentido acreditar nisso. Então é interessante a gente parar e fazer essa diferenciação aqui, tá? A Força Aérea em si não admitiu nada. A gente tem aqui um ex-militar fazendo alguns comentários numa situação que não é específica sobre ufologia, mas que dão a entender que ele... Não, mas nessa hora do programa, o apresentador, ele até fala, então vamos entrar no assunto, aquele assunto, ele até brinca assim, aquele assunto lá, tal, assim, e UFOs? Ele perguntou diretamente pro cara, o assunto não era sobre isso, a ida dele no programa. Mas no momento em que ele fala, o cara perguntou sobre isso, aí ele contou a experiência dele, e depois ele conta a experiência dele foi uma coisa que ele disse ter vivido, né? Um avistamento no céu, pilotando um avião da FAB e tal. E depois ele complementa colocando uma outra história que ele não viveu. Isso aí ele ficou sabendo. Sim. Até porque é comum, tá? Para quem tiver realmente curiosidade por aviação e tal, e for assistir essas entrevistas, não é difícil
que aviadores muito experientes em algum momento tenham que responder perguntas sobre ufologia. Porque é natural que o público tenha interesse por isso. E aí, você já viu alguma coisa? Você já viu alguma coisa? Já viu disco voador? Ou existe, né? Os caras pegaram, sabe? Então, é natural. Então, na condição ali de entrevistador, eu imagino que em algum momento, né, é natural que ele também queira trazer isso, porque é de interesse de parte do público. Sim. Mas não significa necessariamente, olha, é igual a gente tinha falado daquela audiência que teve no Congresso, que muita gente ficou decepcionado, mas aquilo não era um evento de ufologia. Mesma coisa aqui, não era um podcast de ufologia, como nós temos aqui, não. Mas ele não foi lá falar disso, né? Isso, ele foi ali para contar as experiências dele, né? Fazer alguns comentários sobre alguns assuntos ligados à aviação e, casualmente, esse assunto surgiu. Né? O entrevistador trouxe, mas também não foi assim o foco da entrevista. Então, se você procurar, você acha entrevistas de outros aviadores também em podcasts como esse e tal, e em alguns momentos eles comentam, mas não é claro que não existe nenhuma afirmação tão incrível quanto essa, né, de que levaram material pro CTA e tal, não, mas, enfim, é interessante. É a primeira vez que alguém fala claramente sobre isso, tirando quando citam episódio de Varginha, que ficou famosa a história de que levaram criatura pra Campinas e tal, mas eu não sei, acho que tem deve ter outros casos também, né? Eu acho que envolve militares aparecendo, mas no Brasil acho que são a própria poucos, né? A noite oficial dos OVNIs, eles acabaram falando bem aberto, né? Praticamente. Sim, mas falo de Sim. de questão de, assim, por exemplo, recuperação de algo. Acho que falam algo parecido a respeito do caso Magé. De recuperação, essa foi a primeira vez que o militar aquele caso falou... Feira de Santana não falam... Não falam disso também? Até o caso Feira de Santana, a história é tipo Varginha. Foi uma história trazida pela cidade e tal, e ninguém nunca conseguiu comprovar nada. É a mesma coisa. Conturbado até hoje. Mas é interessante essa comparação com a noite oficial dos OVNIs. Ali foi uma postura institucional. Ali sim, a FAB chegou e falou, pessoal, ó, aconteceu isso. Até porque esconder um negócio daquele tamanho ia ser difícil, né? Tinha a população do Vale do Paraíba inteiro tava vendo aquilo. Mas a Força Aérea chegou e falou, olha, aconteceu, tá aqui os pilotos pra imprensa perguntar, enfim, tá aí, tá? Aconteceu. Não faço a menor ideia do que foi isso. Vou produzir um relatório, daqui a 30 dias eu mostro pra você. E a gente tá nesses 30 dias até hoje. Mas esse caso aqui, por mais, por exemplo, talvez vago que possa ser, mas você tem uma ideia mais ou menos da época, você tem o nome da pessoa envolvida, você sabe onde foi, ele fala de que base que ele saiu, por exemplo, pra qual base ele... E fala que ele teve que voltar pra aquela base, né, de Santa Cruz, né, base aérea de Santa Cruz. Uma vez eu perguntei pro Jackson, né, como que você, por exemplo, vai pedir um documento através de lei de acesso de informação lá, a LAI, né, aqui no Brasil, nos Estados Unidos chamam de FOIA, né. E ele falou, cara, geralmente você tem algum caco de informação, né, você sabe alguma parte da história, uma data, um período do mês, um nome de alguém, uma base, e você começa por aí. E manda um ofício pedindo informações sobre alguma coisa relacionada à ufologia, a OVNIs, nesse período de tempo, nesse tal lugar. E aí começa um processo, né? Você vai receber uma resposta falando que não tem nada. Aí você vai mandar de novo pedindo, não, eu sei que tem. E aí vai, sabe? Não, mas olha, pera aí que eu vou ver. É mais ou menos assim. Então, essa história, se alguém quiser... Você que tá ouvindo aí, ó, quiser... ir atrás e escavar, de repente achar um documento sobre esse relato do Coronel Ajax. Aliás, é um belo nome para um super-herói, hein? Coronel Ajax. Até porque já tem, né? da Marvel. Então. Ah, é? Super-herói não, ele é vilão, né? Não, da Marvel não, da DC. Ah, sim. Mas tem um vilão da Marvel que chama Ajax, não tem? Deve ter. Não sei, mas o Ajax da DC, é o da Marciano. Inclusive, ele é marciano. Ah lá. Olha lá, tudo vai full circle agora. Né? Ah, não, é verdade. É verdade, pô. É vilão do Deadpool. Francis Freeman. Olha aí. Aparece no filme, cara. Primeiro filme do Deadpool, aparece o Ajax. Aquele careca verdade, lá? Lembrei. É o careca. Até eles zoam ele que o nome dele é Francis e ele pegou o nome do
produto de limpeza. E Francis também é um sabonete, né? Então... Eu nem sei mais do que a gente tá falando. Mas é isso. Contribua com o Contato no Apoia-se e tenha acesso a conteúdos exclusivos, grupo de apoiadores e muito mais. apoia.se/O Contato Podcast. Possível sinal de vida é detectado em planeta fora do sistema solar. Molécula presente apenas em organismos vivos na Terra foi identificada na atmosfera de exoplaneta há 120 anos-luz. Cientistas anunciaram a detecção de uma molécula que na Terra só é produzida por organismos vivos. O composto, chamado dimetilsulfeto, DMS, foi encontrado na atmosfera de K2-18b, um exoplaneta localizado a cerca de 120 anos-luz da Terra. A descoberta foi feita por uma equipe da Universidade de Cambridge, com dados do telescópio espacial James Webb, e publicada na revista Astrophysical Journal Letters. Segundo o pesquisador Nico Madhusudan, o planeta pode abrigar um oceano líquido sobre uma atmosfera rica em hidrogênio, condição potencialmente favorável à vida. Abre aspas. Não estamos dizendo que encontramos vida, mas o DMS é um biosinal promissor, fecha aspas, afirmou Madhusudan, que classificou o achado como revolucionário. Além do DMS, a equipe detectou metano, hidrogênio e outras substâncias na atmosfera do planeta, reforçando a hipótese de um ambiente habitável. No entanto, parte da comunidade científica pede cautela. Modelos alternativos sugerem que K2-18b pode ser um planeta rochoso e inóspito, com temperaturas extremas e possível atividade vulcânica. Mais observações serão necessárias para confirmar a origem da substância. Ainda assim, esta é uma das evidências mais intrigantes até agora na busca por vida fora da Terra. Meu caro Eduardo Oliveira, agora eu vou até sentar, vou ficar quieto. Só a hora de brilhar, eu vou pedir um lanche e já volto. Nos esclareça o que raio é essa história. Bom, vamos lá. Primeiro, recomendo que o ouvinte ouça os 2 episódios que nós fizemos com o título 7. Aí tem alguns conceitos que a gente explorou muito mais lá, tá? Nessa notícia aqui. Esse exoplaneta, né, um planeta em outra estrela, ele fica então a 120 anos-luz da Terra e orbita uma anã vermelha. Então é uma estrela menor do que o Sol, emite menos energia e, portanto, a zona habitável dela é um pouco mais próxima, né? Então você não pode nem comparar com o Sol, a distância do Sol e da Terra e tal, porque a estrela é, por definição, muito diferente. E a gente já sabia que esse planeta estava na zona habitável dessa estrela. Essa zona habitável, como a gente falou lá naqueles episódios, significa que aquela região ela permite que o planeta tenha água líquida na superfície. E a água líquida é importante para a vida porque ela é solvente universal, ela propicia uma série de condições ali que no que nós entendemos como a Terra primordial foram importantes para o surgimento da vida. E aí existe essa região, né, onde mais perto da estrela toda a água da superfície evapora, mais longe toda a água se congela. Porém, existem outros fatores que são importantes. Fatores da própria estrela, como outras formas de radiação que ela pode emitir, e especialmente do próprio planeta, como a gente ouviu aí na notícia, né, de que o planeta ele pode ter condições na superfície que, na verdade, não propiciam a vida, mesmo com ele estando na zona habitável. E aí você tem a detecção do dimetilsulfeto. Por que encontrar esse composto químico é tão importante assim? Porque na Terra ele só é produzido por seres vivos, especialmente no mar por fitoplâncton. Então, quando você encontra uma substância que aqui na Terra só é produzida por vida e você encontra isso em outro planeta, isso é um sinal interessante. É uma confirmação direta? Não. Mas é um sinal interessante de que vale a pena você investir esforços de pesquisa ali, porque talvez seja um processo biológico. Talvez. A gente não tem essa confirmação só por causa disso.
né? Porque existem processos não biológicos que, teoricamente, podem produzir essa substância. Embora, no nosso planeta, a fonte dominante, né, a grande fonte de DMS seja a vida. Então, que tipo de outra fonte a gente poderia ter? Como eu falei, a radiação da estrela, né, uma anã vermelha, ela emite muita luz UV e muitos raios X, né, o que pode ser prejudicial para a superfície, para a vida na superfície, a depender das condições da atmosfera e do campo magnético desse planeta, por exemplo. Essa radiação ela pode causar reações químicas na atmosfera desse planeta que levam à produção de DMS a partir de outras moléculas que existam na atmosfera. Então isso já é uma possível fonte, né? Então reações da atmosfera do planeta com a radiação da estrela. Você tem também uma possibilidade de atividade hidrotermal. A gente ouviu aí na notícia que esse pode ser um mundo totalmente coberto por oceanos, que são os mundos oceanos, como se fala. São planetas totalmente cobertos por água. Não tem continente nenhum. Não tem continente nenhum lá. É igual aquele do Interestelar, que eles entram lá, que o robô sai dando piruleta pra salvar a menina. Isso. Melhor isso definição aí. dessa cena que eu já vi. O robô sai dando piruleta pra salvar. As montanhas que não são montanhas são ondas. Mas é verdade, deu piruleta mesmo. Enfim, ele pode ser um planeta desses, mas ele pode não ser, ele pode ser totalmente diferente, ele pode ser um mundo vulcânico, né? Como... Ai, eu esqueci o nome do planeta em que o Anakin... Vulcano, do Spock. O Vulcano do Spock, por exemplo. Mas eu ia falar do planeta em que o Anakin se tornou... Um Sith. Em que ele foi fatiado. Mas enfim, bom, perdão. Pode ser um planeta majoritariamente vulcânico. Isso depende muito das condições, claro, da própria superfície, mas também da posição da órbita dele e tal. Então, é difícil você dizer que um planeta realmente tem todo esse potencial de habitabilidade simplesmente por ele estar na zona habitável. É um conceito muito vago. E aí você pode ter, se é um planeta que tem muitos oceanos, mesmo que não seja coberto completamente, atividade hidrotermal pode também produzir DMS, como acontece em alguns, de forma análoga, em alguns ambientes aqui na Terra, onde a vida, né, também prospera em fontes hidrotermais. E aí pode vir disso. Você pode ter reações com o gelo na superfície, né? Em algumas regiões mais frias, mais distantes, né, do disco protoplanetário que formou esse planeta. E aí, como eu tinha comentado, até na própria superfície do planeta, a radiação UV da estrela pode estar interagindo com o gelo, contendo enxofre e outras moléculas, e aí formando o dimetilsulfeto e liberando ele na atmosfera. E assim ele foi detectado. Sem falar que você pode ter uma entrega de outras fontes desse composto nesse planeta. Então, cometas, por exemplo, têm muitos compostos orgânicos, incluindo moléculas que têm enxofre. E aí você pode ter tido um bombardeio pesado de cometas ricos em enxofre nesse planeta, e aí você tem um acúmulo de enxofre ali e aí aparece a detecção de dimetildisulfeto. Se fala até do meio interestelar, né? Porque o DMS ele também já foi detectado no meio interestelar. E aí, o objeto interestelar pode ter colidido com esse planeta, mas isso já é uma hipótese um pouco mais improvável, né? Seria muito mais difícil para a gente provar isso. É muito mais provável que isso seja algum processo natural ocorrendo no planeta do que ele tenha sido atingido por um cometa interestelar, né? É muito mais provável que seja do próprio planeta, sim. E por fim, a gente poderia citar, por exemplo, a desgaseificação do próprio interior do planeta, né? Você tem gases contendo enxofre dentro do planeta, e aí por fatores geológicos, enfim, o que for, esses gases eles estão saindo, e aí existe a formação do DMS quando esses gases chegam à atmosfera, e aí a gente tem essa detecção. Então, na Terra, a principal fonte é vida, não é a única, mas a principal fonte é vida. Então, não necessariamente detectar essa molécula no exoplaneta significa detectar vida lá. Eu tive que responder algumas mensagens até falando, não, professor, olha lá, tá passando agora na televisão, encontraram vida. Eu falei, não é assim, não é possível.
E aí eu vi a imprensa geral, assim, não aprofundar, como geralmente acontece com notícias de ciência, né, que são mais importantes. Eles não aprofundam tanto, e aí nas simplificações você pode passar uma noção equivocada da coisa. Então, não foi descoberto vida em um exoplaneta, não tem nada de... É um sinal muito interessante, tá? É um sinal forte. Esse exoplaneta K218b, ele merece sim mais pesquisa, e essa pesquisa será feita. Inclusive, essa detecção já foi feita com o melhor recurso possível para examiná-lo, que era o James Webb. Então, vamos esperar aí os próximos anos. Curte o nosso podcast? Junte-se a nós nas redes sociais para debates, enquetes e muito mais. Não segue ainda? Então para aí rapidinho, segue a gente e volta aqui. O link está na descrição. Estados Unidos lança um portal sobre OVNIs, mas revelações decepcionam. O novo site reúne documentos sobre fenômenos aéreos anômalos, mas a maioria já era pública. Gravação sobre o caso Roswell chama atenção. O Arquivo Nacional dos Estados Unidos lançou em 24 de abril o portal UAP Records, com documentos sobre fenômenos anômalos não identificados, os UAPs. A medida prevista na Lei de Defesa Nacional de 2024 prometia novas revelações, mas decepcionou ao reapresentar arquivos antigos já disponíveis, como registros do projeto Blue Book e relatórios da CIA. A parte inédita reunida no Grupo 615 contém relatórios técnicos e administrativos de agências como o Departamento de Defesa e a FAA, referentes ao período de 2023 a 2025. Não há vídeos ou imagens inéditas. O destaque inesperado foi uma gravação de 94, no qual o físico Charles Moore, ligado ao projeto Mogul, afirma que documentos sobre Roswell foram mantidos fora dos canais oficiais. O áudio sugere possível ocultação de informações pela Força Aérea. Apesar da frustração inicial, a comunidade ufológica aguarda novas divulgações prometidas para os próximos meses. Mas sobre esses arquivos novos que foram liberados, isso é resultado da lei que foi aprovada lá. Faz tanto tempo que eu até esqueci o nome. A emenda Schumer, né? Que ela era para ser... A emenda original tinha 60 e poucas páginas, foi aprovada só com 6, ou seja, ela não tem nada a ver com o projeto inicial. Mas estabelecia que órgãos e agências do governo, instituições, deveriam passar a publicar tudo que tivessem. Óbvio que não vão publicar tudo que tem. Mas, assim, tem coisas interessantes aí. Assim. Funciona como estatística. O que saiu lá funciona como estatística. Você tem uma conversa de e-mail que também não revela muita coisa, só deixa coisa no ar. Que eu achei interessante é que os documentos da FAA, a Agência de Aviação Civil lá dos Estados Unidos, eles colocaram documentos de 2009 a 2023, se eu não me engano, que são os relatórios oficiais assim, de incidentes que um piloto vai ter, né? Então, assim, não é nada emocionante aquele arquivo, aquele documento. Você vai ter, geralmente, na parte de baixo, você vai ter 3 a 4 linhas descrevendo eventos que aconteceram no céu que foram reportados por pilotos. Aí o interessante de 2009 a 2023, você tem só da FAA, que foi liberado agora, 575 documentos foram liberados. E todos eles, assim, eu dei uma olhada em alguns, tem um que pontos de luz voando em formação foram avistados por 12 aeronaves simultaneamente. E isso está escrito lá, né? A torre de controle de não sei da onde, de mais de 4 torres de controle em contato com 12 aeronaves, tiveram essas informações de que havia uma frota de
de bolas de luz no céu acompanhando algumas aeronaves. Isso aí foi o que eu achei mais interessante, além, claro, da gravação que toca no caso Roswell. Eu acho que o mais interessante disso aí é mais uma vez igual o vídeo do Jake Barber no Skywatcher, né? No Skywatcher não, na entrevista com o Ross Coulthard. O mais interessante não era o vídeo do OVNI com formato de ovo. O mais interessante era a chamada para os psiônicos, né? E ninguém deu bola para isso na época, né? Depois que o pessoal foi entender isso de verdade. E eu acho que essa liberação, porque o pessoal não estava atento, estava tudo muito quieto no meio dessas coisas de documentação, dessa ufologia americana, né? Tanto que fazia muito tempo que a gente não falava nada sobre. E aí veio liberação de documento, de link novo e tal. E isso surpreendeu todo mundo, né? Então eu acho que o mais interessante é que quando pareceu que estava tudo parado, aparece alguma coisa falando, não, estamos trabalhando, estamos na ativa e tem coisa acontecendo, né? Pode ser uma movimentação do aro só para falar, dá alguma coisa para essa galera não ficar enchendo o saco? Pode. Mas o mais interessante dessa revelação não são vídeos, o mais interessante não são evidências ali incontestáveis, e sim essa questão com o caso Roswell, que é justamente a nossa próxima notícia. Gravação de 1994 reacende suspeitas de ocultação no caso Roswell. Uma gravação de áudio recém-descoberta revelou possíveis manobras para ocultar informações sobre o caso Roswell, um dos episódios mais controversos da ufologia mundial. O áudio, datado de 1994, registra uma entrevista da Força Aérea com o físico Charles B. Moore, envolvido no projeto Mogul, o programa militar citado como explicação oficial para o incidente de 1947. Divulgado inicialmente pelo perfil All Things Unexplained na plataforma X, a gravação veio à tona em meio à recente reestruturação de arquivos públicos sobre o APES, feito pelo Arquivo Nacional dos Estados Unidos, embora não integre oficialmente o novo lote de documentos, no grupo 615. No áudio, Moore relata que o pesquisador Robert Todd buscava enviar materiais de forma privada à Força Aérea, evitando que fossem liberados pela FOIA, Lei Americana de Acesso à Informação. Ele também menciona que o coronel Duffy mantinha documentos sobre Roswell em seu porão, fora do sistema oficial. Pesquisadores consideram a gravação uma das revelações mais relevantes dos últimos anos sobre Roswell, por ser o primeiro registro que aponta diretamente para esforços de ocultação e posse privada de documentos potencialmente sigilosos. A comunidade ufológica agora volta suas atenções aos chamados Duffy Files, ou arquivos Duffy, em busca de mais evidências. Depois de muito tempo, o caso Roswell volta à tona, né? E é uma coisa que algumas pessoas já falavam, que para 2025, 2026, a gente teria algumas revelações sobre o caso Roswell. E eu lembro que até dentro do grupo do Rony a gente tinha bastante esse tipo de debate, que é aquele negócio. Algumas coisas que os denunciantes falam, a gente fala, esses denunciantes estão bem, né, toda hora trazendo alguma coisa, mas não prova nada. Só que tudo que foi prometido nesse meio tempo de coisas que eles foram falando, que ia acontecer e tal, tudo que foi prometido começou a acontecer. Então, tinha aí uma expectativa de que coisas do caso Roswell viriam à tona, só que ninguém esperava, ninguém sabe quando, né? E aí vem essa informação. E foi algo extremamente... chamou a atenção. Mas estavam esperando que fosse alguma coisa de forma oficial, né? Uma foto, talvez, alguma coisa mais... veio uma coisa um pouco mais tranquila, só que chama a atenção para que realmente eles tenham, né? De fato, tenham aí algo mais forte sobre o caso Roswell.
acende também a nossa lanterna pra cá, né? Porque a gente fica naquela briga dos casos nossos aqui, principalmente Varginha, né? Que sempre o pessoal quer saber, tem fita, não tem documento, não tem. E numa dessa, algo é revelado dessa maneira, né? A gente tem que lembrar que o Lu Elizondo, no livro dele lá no Imminent, ele cita coisas sobre Varginha e Operação Prato. São informações que a gente acaba recebendo, não traz tanta coisa pro que a gente queria saber sobre esses casos, mas ao mesmo tempo acende alerta para outras situações que a gente já tá esperando. Essa história, ela confirma, na verdade, eu não sei nem dizer se confirma, mas ela coloca mais um tijolinho na parede ali para confirmar a história de que tentaram ocultar o caso. Porque ela é basicamente uma conversa entre um pesquisador, isso que eu até achei estranho, tipo, dá a entender que é um pesquisador de ufologia. Agora, não sei se ele pesquisava o assunto para debancar, ou se ele pesquisava, eu acho que ele era mais da linha do cético, assim, sabe? E na conversa ele orientando que alguns materiais, documentos devem ser entregues de uma forma não oficial para que, se alguém pedir por lei de acesso à informação alguma coisa, esse negócio não está registrado. É uma gestão clandestina das informações, é basicamente isso, né? E a outra coisa que ele fala é que, assim, tem um coronel aí não sei se, acho que ele era da Força Aérea, Coronel Duff, que ele tem documentos sobre Roswell guardados no porão dele. Agora, isso em 1994. Eu me lembrei daquela história de que o Jesse Marcel, quando ele teve contato pela primeira vez com os destroços, né, supostamente, ele pegou alguns e levou para casa dele, mostrou pro filho, o filho contou essa história em eventos e tal. Pelo menos naquele filme que fizeram nos anos 90, eles retratam como que se a ideia fosse que eles guardassem aquilo para eles. Até porque ali eles tinham o receio de que aquilo ia permanecer em segredo, era uma coisa muito grande, né? Ia permanecer em segredo. E no futuro, quando essa informação fosse pública, eles poderiam mostrar aquilo e dizer, olha, realmente, né, meu pai estava lá, meu avô estava lá, ou então, se o segredo permanecesse por muito tempo, alguém da família poderia dizer, não, isso existe, está aqui a prova, a gente tem um destroço, enfim. Agora, com documentos, é a primeira vez que a gente vê alguém dizer, olha, realmente tinha gente guardando documento sobre essa história em casa. E dá o nome da pessoa. E dá o nome do militar, né? E agora todo mundo vai atrás, né? É o mesmo caso do militar aí, do Ajax. É a mesma coisa. Agora a gente tem um nome. A gente tem da onde partir. E aí é o seguinte, se essa informação chegou ali, certamente a Força Aérea também já tinha. Então eu acho que se Duff estava segurando esses documentos na casa dele, pô, já foi. Isso aí já pegou fogo, alguém já caiu de janela, ele já foi roubado. Enfim, eu acho que, sei lá, é interessante rastrear, mas eu acho que não vão achar nada, já foi, já. As camisetas mais estilosas de Contato estão na O Contato Store. E o estoque é limitado, hein? Garanta a sua antes que acabe. Harold Malmgreen, o homem que conectou presidentes, tecnologias extraterrestres e redes secretas de poder. Harold Bernard Malmgreen, ex-conselheiro de 4 presidentes dos Estados Unidos, Kennedy, Johnson, Nixon e Ford. Faleceu em 13 de fevereiro de 2025, aos 89 anos. Seus últimos meses foram marcados por uma entrevista histórica ao jornalista Jesse Mitchells, onde ele revelou informações confidenciais sobre UFOs, geopolítica e redes ocultas de poder. Genialidade precoce. Nascido em 1935, Malmgreen demonstrou aptidão
excepcional para física e matemática desde jovem. Aos 14 anos, foi descoberto pelo então presidente do MIT, Carl Compton, que o incentivou a estudar no instituto. Ele passou por Harvard, Oxford e Yale, construindo uma base sólida para sua carreira. Na Guerra Fria, atuou em momentos decisivos, como a crise dos mísseis de Cuba, onde ajudou a evitar uma guerra nuclear ao confrontar o general Curtis LeMay, defendendo a lógica da negociação em vez de um ataque imediato. Abrindo um parênteses aqui, essa história é fenomenal. Para quem não conhece, essa história é fenomenal. Rede de influência global. Malmgren construiu relações pessoais com figuras-chave, como Vladimir Putin, líderes japoneses e membros da inteligência internacional, operando como mediador informal entre potências rivais. Algumas coisas que ele trouxe nessa famigerada entrevista a Jess Mitchells. Blue Jean Triple Prime, Área 51 e Majestic 12, Incidente de Magenta de 1933, Roswell e Star Wars, Operação Star Wars, Assassinato de John Kennedy, CIA, Vaticano e Cavaleiros de Malta, Forrestal, o Mártir, Tesla e Townsend Brown, China e Misticismo, Armas de Energia Dirigida, Destino Guiado, Intuição e Propósito, O Livro da Vida. Tudo isso Malmgren trouxe nessa entrevista. Meus amigos, o que foi essa entrevista de Malmgren? Mas vamos atentar não ao conceito dessas coisas que ele trouxe. Vamos se atentar ao Malmgren. Porque, assim, o cara deu essa última entrevista antes de morrer. Essa entrevista veio à tona. A entrevista foi gravada em dezembro, ele faleceu em fevereiro. E ela não tinha sido lançada ainda, né? Ela só foi lançada depois da morte dele mesmo, né? Só. E ele, assim, em dezembro, pouco antes da entrevista, ele já tava soltando um monte de informação no Twitter. Ele tava tweetando bastante coisa. E aí, na mesma época, ele foi e deu essa entrevista. 4 horas de duração. O que eu acho interessante é que, assim, muita coisa interessante, mas, assim, nunca teve alguém tão alto no ranking do poder nos Estados Unidos falando e falando tanto. O Malmgren, ele é tipo o Harry Kissinger, que era o grande cara da diplomacia americana durante os anos 70 ali, o governo do Nixon e tal, mas que sempre foi um grande guru ali da geopolítica e da diplomacia americana. O Malmgren, ele estava no nível do Kissinger, simplesmente. E que tinha relação não apenas com presidentes americanos, mas com a própria CIA, com as grandes universidades, com grandes empresas, com líderes de outros países. Ele foi recebido pelos diretores da política econômica chinesa, pessoalmente. Os caras pediram para falar com ele durante 4 horas na China, e ele foi lá falar. Então, assim, é um dos caras mais importantes a já falar alguma coisa. Ele era conselheiro dos presidentes. E, por exemplo, o primeiro presidente o qual ele foi conselheiro foi o Kennedy. Na ocasião da crise dos mísseis em Cuba, onde o mundo esteve mais próximo até hoje de uma destruição mútua garantida, né? Uma trocação nuclear, você tinha ali na sala de guerra, na sala de comando, presidentes, generais, militares, ministros, conselheiros políticos. E o Malmgren não apenas ele era o mais novo na sala, mas ele tinha apenas 27 anos. E você tem ali a ala militar sedenta para ter uma resposta mais ativa em relação à União Soviética. E o Malmgren foi colocado ali pelo então secretário de Defesa dos Estados Unidos, Robert McNamara, com o intuito de slow down os caras, né? Tipo, atrasa eles, não responde nada, só faz pergunta
pra gente ganhar tempo pra resolver as questões aqui, pra ver o que a gente consegue fazer. E ele diz que os caras lá, principalmente o general Curtis LeMay, que eles apelidavam ele de, em vez de Curtis LeMay, era Bombs Away, né? Tipo, joga bomba. O Curtis LeMay, ele é tido como... Ele diz que o Curtis LeMay era tipo uma pessoa terrível, péssima pessoa. E o cara era o mais enfático em, olha, não, a gente precisa atacar a União Soviética. E o trabalho dele era retardar os caras nessa ideia, segurar eles ao máximo, e ele conseguiu. Ele conseguiu conter o ímpeto de vários militares lá da mais alta patente do Comando Militar dos Estados Unidos para ganhar tempo para o Kennedy resolver a crise. E assim ele acabou ajudando a evitar uma guerra nuclear. Ô Guto, se fosse para escolher... Porque você, eu tenho certeza que viu... Você chegou a assistir a entrevista inteira? Inteira não. Das 4 horas eu vi 3 horas. Então, beleza. Se fosse para escolher um desses temas, de tudo que ele falou, de tudo que ele se envolveu, qual você colocaria como o mais impactante, assim, de tudo que ele falou? Cara, muita coisa do que ele fala lá é muito interessante, mas pra mim... O que foi mais interessante foi ele confirmar a história que o David Grush trouxe quando ele surgiu em 2023, falando sobre um incidente na cidade de Magenta, em 1933. Que era um caso que ninguém conhecia, né? Quando o Grush trouxe isso, ninguém conhecia. Aí depois que o Grush trouxe essa história, continuou só o Grush falando disso. As outras pessoas que citavam essa história, o Elizondo ou qualquer pessoa, elas atribuíam isso a ele. Então tem essa história, como é que você sabe? Pelo David Grush. Não tinha alguém falando, porque os documentos e tal. Aí agora você tem o Malmgren, que é um cara que, assim, na década de 60, ele já era conselheiro militar, conselheiro especial dos presidentes da República, confirmando exatamente a mesma história, que um OVNI teria caído, eu não sei se, ele não fala que foi abatido, que teria caído, teria sido recuperado em 1933 na cidade de Magenta, na Itália, pelo Mussolini, que o Mussolini teria criado uma organização específica para isso, chamava RS-35. Era um programa secreto ali, né? Para recuperar esse objeto e esconder. E segundo o Malmgren, o cabeça, o diretor desse programa era o Marconi. Marconi é o inventor do rádio? Oficialmente sim. Oficialmente. O dispositivo que a gente usa hoje com o rádio, a patente é dele, mas o Tesla tinha inventado antes, né? Então a versão oficial atribuiu ao Marconi, né? Então o que o Malmgren ele alega é que o Marconi era um dos cabeças da direção do RS-35. Ele cita o envolvimento, ele liga o Vaticano nessa história, né? Porque ele fala que o Papa da época sabia dessa situação e que o Papa, já durante a Segunda Guerra Mundial, antevendo que as forças do Mussolini não iam segurar a bronca e que os nazistas iam ter que descer para a Itália para ocupar o país, para evitar o avanço dos aliados, o Papa temia que os nazistas encontrassem aquele objeto, e então teria enviado um ofício, um telegrama para a OSS. O OSS a gente já falou no episódio sobre o Majestic 12 e tal. É a antecessora da CIA, né? O Office of Secret Services, escritório de serviços secretos. Não era uma agência civil como a CIA, era uma agência militar de inteligência e espionagem, e era espionagem militar durante a Segunda Guerra Mundial. O Papa teria mandado um telegrama para eles falando, olha, tem um negócio aqui, os nazistas não podem pegar, vocês precisam vir aqui retirar isso. Essa retirada teria ocorrido após a Segunda Guerra, após a derrota dos nazistas, mas os Estados Unidos já sabiam da presença desse objeto lá antes, e esse objeto teria ido para os Estados Unidos. Uma outra coisa curiosa que dá pra gente... Então, assim, essa história, a gente liga ela com o Grush, e a gente liga ela ao Philip Corso, porque o Philip... E a gente liga pro bem ou pro mal, porque assim, o Philip Corso, ele era um oficial de inteligência
na Itália durante a Segunda Guerra. E houve um período após a vitória dos aliados na Itália. A guerra ainda continuava, mas a Itália já tinha sido ocupada pelos aliados. O Philip Corso, ele assumiu como uma espécie de interventor dos aliados na Itália. Como se ele fosse, tipo, ó, como vocês ainda estão bagunçados, não tem um presidente, não tem nada, eu vou ser o interventor da região, eu tomo conta aqui até as coisas estiverem organizadas. Então o Philip Corso, ele ocupou essa função também, espécie de governador da Itália lá, na época em que esse objeto teria sido recuperado. Depois o Philip Corso vai para os Estados Unidos. 2 anos depois tem o caso Roswell, né? 45 acaba a guerra, 47 caso Roswell. Quem é a pessoa que está envolvida quem é o elo entre as forças, o exército que recupera um objeto e as empresas que vão fazer a pesquisa? Philip Corso. Pelo menos é o que ele diz no livro Roswell, o livro que ele escreveu sobre o caso Roswell, né? Que foi até hoje, acho que a principal bibliografia para a história de Roswell. É muito interessante a gente, tipo, casa, né? Pô, legal, o Philip Corso estava lá quando teve essa recuperação. Cai um negócio em Roswell, pô, quem é que o cara que estava lá na Itália que pode ter se envolvido nisso aqui? Esse Philip Corso, então, pô, chama ele aqui, sabe? Talvez ele participou, ele teve tão envolvido no caso Roswell porque ele já tinha tido uma experiência anterior. Por outro lado, eu fico pensando assim, se ele falou tanto do caso Roswell, então por que ele não falou disso de Magenta? Já que eu tô falando, vou falar. Né? Se ele tivesse envolvido a respeito da história de Magenta e da recuperação desse objeto, numa época em que ele tinha relativo poder lá na Itália, pelo exército, por que ele não citou isso antes? Ele não ter citado não quer dizer que o negócio não necessariamente não aconteceu. Ele tá lá não quer dizer que ele teria que se envolver com isso. Mas são várias pontas que vão grudando na história. Eu acho que ele falou muita coisa, né, cara? São 4 horas de entrevista, mas esse pra mim foi o principal ponto. Que a teoria, que o assassinato do Kennedy, que ele teria sim sido morto por tentar divulgar informações sobre OVNIs e por tentar buscar uma colaboração com os soviéticos para explorar o espaço conjuntamente, que isso teria sido um dos motivos da morte dele, talvez não o principal, mas que foi um dos motivos. Enfim, na minha opinião, esses foram os principais pontos. Uma das alegações dele também foi que ele próprio teria manuseado um artefato alienígena, né, que foi recuperado depois do teste nuclear Bluegill Triple Prime nas Ilhas Marshall em 62. Então, segundo ele, vários testes nucleares eram, na verdade, tentativas para abater esses objetos. E esse objeto que ele manuseou se comunicou telepaticamente com ele quando ele tocou, né, e transmitiu ali informações direto para a mente dele. Ele confirmou o Majestic 12, como vocês falaram, confirmou a Área 51, mas aí a Área 51 a gente já sabia, que são estruturas, né, secretas para gerenciar a pesquisa de tecnologia alienígena, supostamente. E desde jovem ele disse que foi monitorado por um grupo conhecido como Guardians, que era ligado ao Majestic 12. E ele também disse que o James Forrestal, que foi secretário de defesa, foi uma das primeiras vítimas da disputa interna sobre revelação do segredo, né? E foi eliminado quando tentou expor algumas informações sensíveis ao público. A gente falou no episódio sobre o Majestic 12, sobre a morte estranha dele, e justamente ele acabou confirmando isso na entrevista, né? Que o Forrestal ele queria expor as informações e aí apagaram ele. Outra coisa interessante que ele disse foi que um extraterrestre que sobreviveu à queda do caso Roswell deu informações cruciais para o desenvolvimento do programa militar que foi conhecido como Star Wars na época do Reagan, que envolvia colocar armas de energia direcionada em órbita.
né? E aí esse programa teve origem justamente naqueles testes nucleares que abateram OVNIs anos antes. E aí a gente abre para outras coisas mais na área de teorias de conspiração que ele falou, né? Por exemplo, que o Tesla e o Townsend Brown, eles estavam trabalhando na tecnologia antigravitacional, como acontece nas histórias de... Projeto Filadélfia lá. Isso. Histórias ligadas ao Projeto Filadélfia. A grande história que linka os dois, o Nikola Tesla e o Townsend Brown, é que os dois teriam trabalhado juntos no Projeto Filadélfia, né? O Projeto Filadélfia e o próprio Nikola Tesla também viajando no tempo para trabalhar no Projeto Montauk depois. Né? Como a gente falou também. A gente falou da China episódios atrás. O Malgrim também disse que o avanço tecnológico da China pode estar ligado à forma como eles veem ciência e espiritualidade de uma forma, né, integrada, ao contrário da abordagem mais cartesiana do Ocidente. E aí, sobre ele próprio, ele disse que achava que a vida dele tinha um direcionamento de forças maiores e que desde pequeno ele achava que estava cumprindo uma missão, especialmente quando ele se via em momentos mais críticos, como evitar uma guerra nuclear, sabe? Ou então tocar um material alienígena. Ele descreveu a trajetória dele como além do livre-arbítrio, dizendo que sempre soube o que fazer quando era chamado, como que se parte dele já tivesse feito aquilo. E nos últimos dias ele disse que acreditava numa espécie de registro da missão dele, que é aquele conceito de livro da vida, que é encontrado em algumas tradições espirituais, né? O Vini tinha citado alguns tópicos, então só pra gente não ficar em dúvida a respeito disso. Com certeza vale muito a pena a gente aprofundar em alguns desses tópicos, porque realmente são pertinentes a vários temas que a gente fala aqui. Agora, realmente é um cara grande, né? Muito próximo ali do núcleo de poder, realmente, dos Estados Unidos. Foi conselheiro de 4 presidentes e tal, mas falta um... Parafuso? Não. Pode ser que falte um parafuso, mas eu ia falar que falta feijão, sabe? Falta ali uma substância. Faltou tompeiro, faltou o cara chegar, olha, eu toquei um objeto alienígena que a gente meteu uma bomba lá e a gente derrubou e tá aqui, pá. Sabe, faltou, olha, o Majestic 12 era verdadeiro, eu tava em contato com os guardiões, tá aqui os documentos, olha. E aí os caras analisam os documentos e veem que eram verdadeiros, ao contrário dos documentos originais que expuseram o Majestic 12, que são fraudes. Então, assim... Antes da entrevista, em dezembro ainda, ele publicou um vídeo relacionado ao teste nuclear Blue Gill Triple nas Ilhas Marshall. Ele publicou esse vídeo e é curioso que tem assim, eu não sei exatamente como ele conseguiu isso, se era dele e tal, mas tem um vídeo censurado. É um vídeo que passou por algum órgão do governo lá. E assim, no vídeo, o que basicamente é? Você tem aquela bola de calor, assim, da explosão nuclear e no canto esquerdo da tela, você vê descendo do centro, mais ou menos do centro da imagem, caindo assim, você vê descendo um ponto branco. Aí o que ele diz é que aquilo lá teria sido um OVNI que... com o impacto da explosão, da detonação ali, ele caiu e que teria sido recuperado, e que essa recuperação, depois dessa recuperação, ele pôde tocar num desses objetos e tal. De documento foi isso que ele trouxe, de evidência e tal, mas é mais um relato muito impressionante e tal, mas ainda assim é mais um relato. Né? O que é complicado é que, assim, ele é um cara que veio pra jogar tudo no ventilador, já sabia que ia morrer, né, pelo jeito, já tava ali, né, sabia que a qualquer hora ele já ia de arrasto. Já tava muito doente. A legenda em inglês mesmo vai com legenda em inglês pra pessoa entender o que ele fala. Fala com muita dificuldade. O que eu vejo é assim, pra um cara que tava nessa condição, falta esse negócio, tipo, ó, tá aqui. Então, que nem o vídeo lá, da hora, é um vídeo que ninguém nunca tinha visto.
uma coisa nova também, tal, é impressionante de ver. Só que é um cara que ele poderia, né, ter vindo com, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui é um pedaço de um material que você pode avaliar, você pode analisar, você vai ver que não encontra isso na Terra em lugar nenhum. Ó, isso aqui é o pedaço de um dedo de um ET. Isso aqui é alguma coisa assim, né, pra alguém que já tá indo né, tá morrendo, é o que ficou faltando. Mas teve trecho na entrevista lá que ele fala, não quero falar sobre isso. Mesmo assim, ele tinha teve coisa que ele deve ter levado pra ele. Levou no caixão, né? Levou junto com ele no caixão. Sabe uma curiosidade na entrevista aí? Ele disse que quando ele teve essa experiência de poder manusear destroços de um OVNI, isso teria sido no laboratório de Los Alamos, né? E a pessoa que chamou ele lá e com quem ele conversou para poder fazer isso, né? Era um oficial lá. Essa pessoa teria levado ele pro escritório dele, aí tinha as peças ali em cima da mesa do cara, que falou, pode pegar, tal. E esse cara, ele seria nada mais, nada menos que avô do Jeff Bezos, que hoje é dono da Amazon. Curioso, né? Mas às vezes é aquele tipo de coisa que a gente fala, será que é por acaso? Não. Não é por acaso, né? As coisas, tipo, o cara é somente um gênio? Não, ele tem ali ele tem uma origem de tudo aquilo ali, né? Tem um porquê do cara estar envolvido com isso e ter tudo que ele tem. Mas fica essa história. É um cara que com certeza vale a pena a gente pegar, fazer um episódio sobre ele, contando a história. Ele é tipo um novo Bob Lazar, né? É um novo Bob Lazar. É um cara que... Mas a questão é que ele, assim, você consegue rastrear o passado dele, encontrar as informações. Ele traz informações tão grandes quanto as do Bob Lazar, até maiores, né? Porque ele falou de maiores, tudo. Né? Ele fala de tudo. Eu acho maiores. E ainda por cima é um cara que a gente pode confirmar algumas coisas, né? Bob Lazar sumiu. A grande crítica em torno do Bob Lazar é que a parte relacionada à formação dele você não encontra, mas aí ele diz que, olha, essas informações a meu respeito foram apagadas de propósito e blá blá blá. E ainda rolou... No caso do Malmgren, você encontra tudo. Então, e ainda rolou que tentaram apagar, né, as informações do Wikipedia do Malmgren. Isso. Sim. Dias depois que essa entrevista foi ao ar, o nome dele no Wikipedia, né, a entrada que tem no Wikipedia a respeito dele, começou a receber pedidos para que fosse apagada, né? As pessoas iam lá fazer denúncia para apagar aquilo lá. Curioso também, né? Logo em seguida. Um pontinho a mais na história. Bom, meus caros, além de todas essas notícias, algumas coisas foram acontecendo no meio de tudo isso que acende ainda um pouco mais todas as conspirações, né? Todo o papo de conspiração. Então, no meio de tudo isso, por que você vai falar isso, Vini? Todo mundo já sabe, isso não é notícia que a gente não tá sabendo. Para contextualizar, né? Mais ou menos quando é que a gente tá gravando isso aqui. Para quem ouvir no futuro, né? Jornal Fofocas geralmente é algo que não é um episódio atemporal, né? Fica um pouco mais complicado para a pessoa ouvir daqui a um tempo, porque já vai estar sabendo, mas vira um registro, né? A gente consegue criar uma timeline de como que as coisas foram acontecendo. Então, nessa mesma época, nós tivemos a morte do Papa Francisco. Então, acende toda a conspiração, né, do último Papa. Vários podcasts já fizeram episódios sobre isso, inclusive o Arquivo Duck do Wendell, falando sobre essa questão do último Papa. Aí depois que a União Europeia, um mês depois da União Europeia falar para todo mundo na Europa montar mochilas de sobrevivência para que se sobreviva pelo menos 72 horas, informação essa ainda trazida pela nossa apoiadora Thalita, que é a nossa correspondente da Espanha, tem um apagão que pegou a Espanha, parte da França, parte da Itália, pegou Portugal,
Portugal também conhecido como a Guiana brasileira, a Guiana portuguesa, né? Ou Pernambuco em pé. Mato Grosso de fora. Pra galera aí. Os ouvintes nossos de Portugal vão ficar loucos com a gente. Os caras vão xingar nós pra caramba. Grande abraço pra galera que ouve a gente em Portugal. E inclusive o pessoal que é de Portugal, fala aí, né? Como é que foi a experiência de vocês, né? Quem passou por essa experiência aí do apagão, que realmente foi um negócio assim que chamou a atenção do mundo inteiro, né? E quase no mesmo dia que a gente está gravando, aparece um novo denunciante. Só que esse denunciante falou que não vai aparecer em congresso, nada, porque ele tá com medo de ser preso, tá com medo de... Prisão perpétua. Tá complicado. Ele apareceu no Eponized, que é o programa do George Knapp, né? Com o Jeremy Corbell. E colocou ali mais algumas informações. Então, mais pra frente, provavelmente a gente acabe trazendo, né, também algumas coisas desse denunciante, que parece que veio com algumas informações bem contundentes, ou informações bem fortes também. É bem fresco, né? A gente ainda não conseguiu pegar essas informações, porque do dia que a gente está gravando, acabou de sair. É uma coisa nova. Foi hoje. Então a gente não conseguiu ver o que ele falou, tal. Isso ainda não veio a público, não virou aquele auê por causa disso, tá? Do dia da nossa gravação pro dia do lançamento do episódio, coisas que estão acontecendo. Uma reunião de esquife com Grush, Elizondo e Chris Mellon, que está acontecendo no dia 29 de abril. No dia 30 de abril e dia 1 de maio, vai acontecer uma mesa redonda com os especialistas e autoridades e membros do Congresso e junto com a Vilob. Então vai estar rolando ali aquela galera da Força Tarefa que foi feita, né, a nova Força Tarefa que foi feita. Vai estar um monte de gente junto fazendo uma mesa redonda voltada para o assunto. E dia 12 de maio, semana que vem do lançamento desse episódio, mais uma audiência no Congresso americano. Não sabemos quem serão os depoentes, quem estará lá, né, botando a cara a tapa, se teremos novos depoentes. Eu até não sei se vocês concordam comigo, mas eu acredito na presença de Jake Barber nesse rolê. É um cara que apareceu, botou a cara e é mais um novo denunciante e que tá vindo ainda com os psionicos. Então é um cara que eu acho que pode acabar aparecendo lá também. E alguns dos companheiros dele lá também pode ser. Mas assim, do lançamento desse episódio para os próximos dias, nós teremos movimentação mais uma vez no Congresso americano. Muita gente está enjoada, não aguenta mais, cadê a evidência e tal, mas faz parte da história. A gente está aqui contando um pouquinho, né, cada grão dessa história que está acontecendo, da possibilidade de um disclosure, né, controlado. Isso faz parte da agenda do disclosure controlado que a gente já trouxe aqui para vocês, né, toda essa morosidade que devagarinho tá vindo. Mas assim, na boa, eu não estou considerando moroso. Eu acho que tá até andando rápido, né? A gente teve audiência em novembro, já vamos ter uma agora, né? Foi bem rápido de uma para outra. E o podcast O Contato também tem os seus apoios. Procure no YouTube CIPEX, Caminhos do Insólito, e conheça o belo trabalho do nosso professor e amigo Carlos Alberto Machado. E também procure no YouTube Portal Fenômeno e acompanhe o grande trabalho do pesquisador e amigo Jackson Camargo. Muito bem, então, meus caros ouvintes, é isso, Jornal Fofocas número 5 para vocês, com algumas das principais notícias dos últimos meses aí, tá?
E por incrível que pareça tudo, né, praticamente todas as notícias que a gente trouxe aconteceram no último mês. Foram coisas bem, bem fortes mesmo que aconteceram, envolvendo o Brasil, coisa que fazia tempo que não acontecia. Então foi, né, mais pra gente poder contextualizar mais um pedacinho dessa história, tá? Vamos deixar uma enquete para vocês sobre qual notícia de tudo isso que nós trouxemos, qual notícia vocês acham mais importante em tudo isso, né? Qual é que mais impacta a ufologia mundial, a ufologia nacional, beleza? Votem lá, não esqueçam disso. E o livro que nós vamos deixar para vocês é um livro que já vem batendo em cima de tudo isso aí, que traz Immaculate Constellation, que traz várias outras informações. O livro Imminent, de Lu Elizondo, que agora é encontrado na língua portuguesa do Brasil, tá? Português brasileiro. E num valor muito bom. Quando lançou, estava meio fora do cabo o valor desse livro, mas agora está num valor muito bom. Nós vamos deixar o link para vocês também. Meus caros Gustavo Cornaccioni e Eduardo Oliveira, considerações finais? Cara, acho que é isso. Muita coisa aconteceu. E é interessante a gente fazer um episódio para juntar tudo, porque quando vai passando, assim, as coisas vão acontecendo e você tem... Às vezes não nota, né? E fica, pô, tá tudo meio parado, e quando você faz um episódio e condensa todas essas notícias num episódio só, você tem realmente a impressão que, olha, mais coisas aconteceram realmente, eu não tinha percebido. Eu, pra fechar, quero dizer uma coisa só. Mustafar, ao planeta onde aconteceu o duelo com o Obi-Wan e o Anakin, que eu tinha esquecido aquela hora. Mustafar, que o Guto citou Vulcano do Star Trek, então do Star Wars, Mustafar. I hate you. You are my brother, Anakin. You are the chosen one. Sons de churrasco. Sons e cheiro de churrasco, cara. Ai, que dó. Bom, meus caros, é isso. Só lembrando, essas notícias nós publicamos constantemente no nosso Instagram. Então, se você não segue nosso Instagram, segue lá, para você poder ter acesso a todas essas notícias em tempo real. E dentro do grupo de apoiadores a gente acaba debatendo muito dessas informações, né? Entrando mais a fundo nos assuntos. Provavelmente depois desse episódio, alguns desses assuntos que nós trouxemos acaba sendo aprofundado dentro do grupo de apoiadores também. Então, se você não faz parte, considere fazer parte. E se você só quer apoiar, mas não quer entrar no grupo de apoiadores, fique à vontade, você também pode fazer isso. Esperamos que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Nos encontramos na semana que vem em mais uma edição do O Contato Podcast. É isso, eu acho que não tem nada a acrescentar, né? Acho que é isso aí. Pode ter sido um pum ou pode ter sido só um gás natural. É isso. Pode ter sido um pum. Pode ter sido um pum, cara. Pode ter sido um pum. O Galactus. Mas se for um pum, quer dizer que alguém soltou o pum. Então é uma inteligência, um ser vivo por trás. Pode ser simplesmente outra coisa, né? Pra que seja um pum, tem que ter um peidorreiro. Olha que frase. Real.